Bem, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, num período de cerca de 1.500 anos. Ela tem 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Caramba, de cor. E a Bíblia foi escrita por pescadores. Paulo era fariseu, um homem formado, um filósofo, né? Lucas era médico. Então, pessoas diferentes, de culturas diferentes, escreveram algo e não entraram em contradição. Não tem ninguém que consiga colocar na minha cabeça que esse livro é forjado. Porque a Bíblia, como ela está, ela é um milagre. Tentaram, durante a Idade Média, por exemplo, um dos motivos da principal bandeira da reforma ser sola escritura é que na missa só quem lia era o padre. E ele lia em latim. A Bíblia, então, era só quem tinha... Não tinha Bíblia em outra língua, só em latim. Se bem que a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, mas a Igreja Romana santificou o latim. Santificou. Caramba. A palavra é essa. E então, se você escrevesse um texto bíblico em outra língua, era uma profanação para eles. Caramba. Entendeu? Então, só tinha em latim, o padre ministrava em latim e você tinha o direito só de dizer amém. Sem saber o que estava ouvindo. Caramba. Né? Então, uma das coisas que a reforma trouxe foi essa sede. Um dos motivos que levaram à reforma foi um movimento lá na Itália da Renascença. Por quê? Porque na Renascença o povo tinha sede de conhecer, o jovem estava querendo aprender. Não, mas por que assim? Por que a Bíblia é em latim? O jovem começa a perguntar, né? Não, mas por quê? Por quê? Por quê? Né? Igual a gente está fazendo aqui. Isso, indagando. Surgiu o raiz gospel da época perguntando, mas por que em latim? Eu disse, não, mas porque o latim vem lá da igreja de Roma e tal. Não, mas por que a gente não pode ter na nossa língua para a gente entender? E ninguém sabia isso, entender. Só tinha que ficar dentro daquela visão né, radical. O que é que Lutero fez no período que ele ficou escondido? Porque foi assim, viu, Rodrigo? O Lutero, ele só não morreu, onde entra a política de novo, porque já havia vontade política de derrubar o papado. Entendi. Tá? Porque os que vieram antes dele, todos, ó... Já tinha gente... Teve. São os pré-reformadores. John Hus foi queimado 100 anos antes. Caramba. 100 anos antes. Ele era amigo do governador. O governador ficou olhando na praça e não podia fazer nada. Quando você observa esses movimentos que houveram agora durante essa pandemia, você percebe mais ou menos. O cara era governador, o amigo dele estava sendo queimado e ele não podia fazer nada. E na morte ali, sendo queimado, ele disse que 100 anos depois viria alguém que ia cumprir aquele desígnio. Foi Lutero que veio 100 anos depois e rompeu. Né? Então, A Bíblia, então, ela veio numa época do catolicismo? Não. Ela veio numa época que não existia denominação como nós conhecemos hoje. Constantino já tinha parado a perseguição. Sim. Aí... Não, boa pergunta. Deixa eu atualizar a pergunta da Abigail. O que acontece? Ela falou a Bíblia, mas Moisés está escrevendo 1.500 anos antes de Cristo, já é Bíblia. Ah, entendi. Entendeu? Davi está escrevendo 1.000 anos antes de Cristo e é Bíblia. Paulo está escrevendo da cadeia, mas ele não sabe que vai ser Bíblia. Isaías, quando anuncia o Messias... Mas ele não sabe, ele está escrevendo um livro. Entendi. Ele está achando que está, né, escrevendo uma carta, mas Deus está inspirando ele. Né? É a teoria da inspiração divina. Né? Agora, a pergunta sua é muito importante. Quando é que compilou e que juntou tudo? É onde entra o cânon. O cânon só vai ser fechado depois do ano 200, mais ou menos. Depois de Cristo já. Entendeu? Já incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso antes de Constantino? Antes de Constantino. Entendeu? Mas depois de Cristo. Caramba. Depois de Cristo. Como é que decora isso tudo, Biga?